Hoje um vídeo super especial, entrevista com o Dr. Alisson Muotri, diretamente da Universidade da Califórnia, em San Diego, aqui para os estúdios da revista Autismo. Alisson, muito bem-vindo. Obrigado aí pela sua disponibilidade para bater um papo com a gente. Obrigado, Paiva. Sempre um prazer estar com você aqui. Imagina. Ó, eu vou direto ao ponto, Alisson, para a gente não perder tempo, tá? Eu queria muito falar sobre os minicérebros, né? Começar falando. Mesmo que muito já se tenha dito sobre isso, já tenha se explicado bastante a respeito, mas ainda tem muita gente com dúvida de para que mandar minicérebros, que são organoides cerebrais, para a estação espacial, né? Por que não trabalhar com eles aqui na Terra? Qual que é a ideia dessa pesquisa mirabolante? Paiva, deixa eu te lembrar, né, que os organoides cerebrais, ou os minicérebros, né, são estruturas derivadas de células-tronco, que elas se autoformam em tridimensão e que recapitulam o neurodesenvolvimento humano. E recapitulam tão bem o neurodesenvolvimento humano que seguem a mesma trajetória de tempo do cérebro humano. Ou seja, se eu mantenho esses minicérebros no meu laboratório por 6 meses, eles acabam se comportando de forma equivalente ao desenvolvimento do cérebro humano de 6 meses. Em 6 meses você ainda está dentro do útero, você ainda está desenvolvendo o teu cérebro ali dentro da barriga da sua mãe, né? Para estudo do autismo, isso é excelente, porque o autismo tem essas origens genéticas que acontecem dentro do útero, né? Então a gente usa muito essa ferramenta para estudar o autismo, né? Qual que são as limitações dessa ferramenta? É justamente o tempo de gestação. A gente quer saber agora, eu entendi, então tem mutações genéticas que afetam a migração das células, como esses neurônios se comunicam, mas como é que eles se comportam quando o autista tem 2 anos de idade? Ou quando tem 5 anos de idade? Ou quando tem 6? Ou quando tem 10? Ou quando tem 50 anos de idade? Como é que eu consigo usar esse modelo para recapitular o desenvolvimento em estágios mais avançados do período de desenvolvimento humano? Você teria que ter tipo uma máquina do tempo. Teria que ter uma máquina do tempo, né? E a outra opção seria manter esses organoides cerebrais por 10, 15, 20, 50 anos, o que na prática é impossível, porque a ciência não funciona assim. A gente não tem esse tempo todo e ninguém quer ficar esperando todo esse tempo para descobrir o que vai acontecer. Então a gente precisa dessa máquina do tempo para acelerar, né, o desenvolvimento neural dessas estruturas. E o que a gente descobriu é que quando você cresce os organoides cerebrais na estação espacial, eles estão sob a influência da microgravidade. Ou seja, não é a ausência total de gravidade, mas é o que a gente chama de microgravidade, aonde estruturas moleculares dentro das células se comportam de uma forma meio estranha, meio bizarra, que a gente ainda está tentando entender, né, como. É como se não seguisse as leis naturais aqui que existem na Terra. Isso, porque o cérebro humano evoluiu em gravidade. Quando você coloca eles em microgravidade, eles se comportam de uma maneira estranha, que a gente ainda não entende completamente, mas a gente entende o que acontece depois de um certo tempo. E depois de você crescer esses minicérebros em microgravidade e trazer de volta para a Terra, a gente observa o aceleramento do desenvolvimento, ou seja, esses neurônios eles envelhecem mais rapidamente do que aqueles que ficaram em Terra. Então a gente está usando isso como uma máquina do tempo para acelerar, para ver o futuro daquele minicérebro em 10, 15, 20, 30 anos. Isso vai permitir com que a gente entenda como que o autismo se desenvolva em cada tipo de mutação, para cada tipo genético, para cada subtipo de autismo, né, em diferentes estágios do desenvolvimento humano. Isso vai permitir descobrir, por exemplo, se eu tenho mutações no gene XYZ, né, será que essas mutações iriam causar uma epilepsia quando o meu filho tiver 10 anos de idade? A gente vai conseguir prever isso, né? Então, o poder dessa ferramenta é muito grande. Isso jamais aconteceu na história da ciência. Então, é a primeira vez que a gente tem esse tipo de ferramenta à disposição dos cientistas, à disposição no laboratório. Uma coisa que emperrava muito o uso da estação espacial para esse tipo de pesquisa científica era a inacessibilidade do cientista trabalhar na estação espacial. Hoje em dia você tem foguetes indo para a estação espacial, né, a cada 4 dias. Né? Então a gente nunca teve isso na história da humanidade. A gente deve muito isso a esse tipo de corrida espacial que aconteceu com esses multimilionários ou bilionários que têm essa atração pelo espaço. O Elon Musk é um claro exemplo disso, o Jeff Bezos é outro que está, né, também estimulando esse desenvolvimento espacial.
apesar do interesse deles não serem a biologia humana ou o trabalho em terra, a gente se aproveita da carona desses foguetes para executar os trabalhos na estação espacial. Então, o ambiente se tornou propício. Então, a gente tem, por um lado, as ferramentas de organoides cerebrais, que começaram a atingir um nível de sofisticação muito grande, que é o que a gente tem hoje em dia, junto com a possibilidade de mandar esses organoides para a estação espacial, que é o que a gente não tinha alguns anos atrás. Não era muito difícil você conseguir espaço dentro de um foguete para executar um experimento. Hoje em dia, isso já está muito mais acessível. Então, por trás dessa pergunta, por que crescer organoides cerebrais ou minicérebros na estação espacial, a resposta é muito simples, é para acelerar o envelhecimento deles, para a gente entender como que o cérebro se comporta em diferentes estágios do desenvolvimento. Perfeito, perfeito. E você já mandou, a sua equipe já mandou para o espaço 4 remessas de minicérebros, né? Eu queria que você pontuasse ali, né? A primeira remessa, como é que foi? A segunda, o que você descobriu, assim, objetivamente? Tá. A primeira remessa aconteceu em 2019, né? Então, a gente pegou carona num foguete da SpaceX, né? A gente não teve financiamento de nenhuma agência, essa missão foi paga por a gente mesmo, né? O nosso grupo. E o que a gente descobriu foi que esses minicérebros, depois de terem passado 30 dias na estação espacial, quando eles voltaram, a gente observou um aceleramento do envelhecimento, né, que equivaleria a mais ou menos uns 10 anos. Peraí, 30 dias equivaleu a 10 anos? É isso mesmo. 30 dias no espaço envelheceram as células neurais em 10 anos, olhando a nível molecular. A gente não conseguiu fazer uma análise funcional desses neurônios ainda. Mas a nível molecular é como se eles tivessem envelhecidos por 10 anos. E assim, tudo automatizado, né? Na verdade, o astronauta lá só liga na tomada ali, né? Mais nada. E você consegue daqui fazer alguns testes, verificar, enfim, e sem ninguém mexer, esses minicérebros estão sendo alimentados lá. Isso é muito importante, um ponto muito importante, né? Você tem 2 formas de fazer experimentos na estação espacial, né? Um é você contrata o tempo de um astronauta para executar um experimento, o que é extremamente caro, porque esses astronautas estão lá principalmente para fazer a manutenção da estação espacial, né? Mas o tempo deles também é usado para fazer alguns experimentos muito simples, tirar uma foto, olhar no microscópio, fazer alguma coisa assim. A outra opção que você tem é depender o mínimo possível do astronauta e você mandar um experimento que seja que use de um sistema autônomo, um sistema autônomo, que é o que a gente faz. A gente trabalha com bioengenheiros, né, onde a gente consegue desenvolver juntos, né, estruturas que mantêm esses minicérebros vivos e que executem os experimentos através de robótica e microfluídica, né? Então, tudo isso, em geral, é do tamanho de uma caixa de sapato, vai tudo lá dentro, inclusive as baterias, os microscópios e os minicérebros vão todos dentro dessa caixa de sapato. Então, a gente tem que miniaturizar o laboratório para caber dentro de uma caixa de sapato, né? E a única coisa que o astronauta teria que fazer é colocar plugar isso daí na tomada. E a partir do momento que ele pluga na tomada, a gente tem acesso aos controles dentro dessa caixa, a gente executa o experimento aqui da Terra, né? Eu lembro que lá em 2019 você comentou que isso poderia trazer, por exemplo, um avanço para automatizar, né, essa cultura de minicérebros no laboratório e poder fazer mais minicérebros com menos gente, né? Ou seja, diminuir o custo disso e deixar essa tecnologia mais acessível. Isso acabou acontecendo? Isso está acontecendo. Na verdade, a gente tem um grupo de cientistas da universidade que está, né, criando uma startup que é justamente para desenvolver um sistema de criar minicérebros de forma autônoma, né? Porque um grande problema que a gente tem é o custo disso tudo, né? Diversos familiares que me procuram falam, eu gostaria de ter, né, os minicérebros do meu filho para estudo, né? E a gente não consegue atender todo mundo, porque é um processo caro. Mas se eu conseguir usar essa tecnologia que foi desenvolvida para o espaço e aplicar em terra, a gente consegue baixar o custo. Então vai surgir ali uma spin-off da universidade, né, que vai ser uma startup que está desenvolvendo esse tipo de material. A grande dificuldade agora é adaptar de todo um material que a gente usou para ser reutilizado, porque a gente quer reutilizar esse equipamento, né?
para fazer uma coisa um pouco mais descartável e que seja de baixo custo para ser usado em laboratórios em terra, em hospitais e todo mundo que tem interesse nesse tipo de tecnologia. Perfeito, perfeito. Bom, essa foi a primeira remessa. A segunda foi quando? A segunda remessa foi em 2020. A segunda remessa a gente já Plena pandemia. Em plena pandemia, né? Atrasou todos os problemas que tiveram que acontecer, aconteceram ali naquela segunda remessa. Já foi com financiamento da NASA. A NASA, depois que viu os resultados da primeira missão, né, começou já a financiar o laboratório. Então, essa segunda missão já foi com financiamento da NASA. E o que aconteceu foi uma coisa muito triste, que durante a subida no foguete, a gente perdeu o contato com os minicérebros, né? Até então, a gente conseguiria observá-los. Antes de chegar no... Antes de chegar. Já durante a subida, né? Uma coisa se desconectou ali. E a gente teve que esperar, era uma outra missão de 30 dias, tivemos que esperar os 30 dias sem saber o que estava acontecendo, e só na volta que a gente conseguiu analisar e entender qual foi o defeito. E o defeito foi um baita azar, né? Houve um vazamento numa das válvulazinhas que continha o meio de cultura para esses minicérebros, e uma dessas gotas acabou atingindo uma placa eletrônica que controla todos os comandos. Deu um baita curto-circuito lá, perdemos os experimentos. Os minicérebros chegaram mortos pra gente. Ou seja, essa foi resultado zero. Resultado zero dessa missão. Só aprendizado para verificar mais uma vez, né, se todas as ruelazinhas ali não estão vazando, né? Então, double check ali, né? Missão aprendida. Né? Terceira remessa. Terceira remessa 2021. Essa terceira remessa de 2021 foi um experimento já muito mais complexo, né? A gente mandou muito mais minicérebros do que da primeira remessa, quase 100 vezes mais. Da primeira remessa foi ali, né, uns 500 minicérebros. Já na segunda remessa já foi ali uns 50 mil minicérebros, né? E a gente, essa missão eu chamo de, acho que ela foi parcialmente bem sucedida, né? Alguns dos containers falharam, por alguma razão que a gente ainda não entende o porquê. Os minicérebros não se desenvolveram. Isso acontece em terra também, né? Nem todo minicérebro que a gente cria, ele se desenvolve até o final. Alguns acabam morrendo, não sabemos ainda por quê. Isso aconteceu também no espaço, né? Mas conseguimos recuperar alguns outros, né? E esses outros a gente continuou fazendo uma série de análises que ainda estão sendo feitas, né? E essas análises incluem alguns experimentos um pouco mais sofisticados, por exemplo, entender, né, se o tipo de populações neurais que estão nesses minicérebros foram alteradas. Se o envelhecimento que a gente observou na primeira missão aconteceu da mesma forma em todas essas populações neurais. Nos diferentes tipos. Nos diferentes tipos de neurônios, tipos de células que existem nesses minicérebros. Então, esse experimento ainda está em andamento no sentido que as análises continuam. Muitas vezes são estudos que são longos, né? Depois que volta, você vai ficar 2, 3, 4 anos ainda estudando e fazendo testes. Isso. Né? Bom, vamos lá. E aí tem a quarta, que foi esses dias. A quarta foi final de setembro agora, começo de novembro. Começo de novembro. Começo de novembro. Esse foi o maior experimento que a gente já mandou até hoje, né? Então foram 3 dessas caixas autônomas, né, carregando diferentes minicérebros. Eu vi, é tipo um frigobar agora, não? Agora, tipo, exatamente. E aonde a gente acabou incluindo uma série de subtipos de autismo, uma série de background genéticos diferentes que a gente achava que poderia ter alguma informação interessante, né? Síndromes relacionadas. Esqueci de mencionar que na terceira missão foi a síndrome de Rett também, que aliás nos trouxe um dos resultados mais intrigantes possíveis, que já menciono, né? E esses minicérebros agora, enquanto a gente está aqui conversando, eles estão lá flutuando em microgravidade na estação espacial, circulando a Terra. Com acesso, você está conseguindo ver? Sim. Tiramos fotos deles diariamente, observamos. Eles estão saudáveis, estão crescendo, então está indo tudo bem. Estamos bem, bem felizes com essa missão. O splashdown está programado para ser agora no final de dezembro. A gente recolhe esse material e aí tem, né, alguns anos de análise. E aí eles vão ter ficado mais de um mês. Vão ficar um pouquinho mais de um mês. Vai dar uns 35 dias. Você espera que isso seja mais ou menos aqueles 10, 12 anos, alguma coisa assim de envelhecimento. A gente quer confirmar
alguns desses resultados, né, e aprimorar, se aprofundar um pouco mais no que aconteceu. Tá, me conta da síndrome de Rett na terceira remessa. Na terceira remessa, o que foi muito interessante, a gente tinha uma hipótese já do o porquê do envelhecimento acelerado, né? E brevemente, o que a gente acredita é que em microgravidade a interação de proteínas com a molécula do DNA ela é alterada, né? Então, o sistema de regulação e metabolismo do DNA, ele acontece na presença de gravidade. Então, existem diversas enzimas, né, que empacotam o DNA e o desempacotam conforme trechos do DNA são lidos para instruir as funções celulares. Tá? Isso acontece em terra em todas as tuas células, né? E é por isso que, apesar do mesmo material genético estar encontrado em todas as tuas células, tem uma célula que sabe que vai ser uma célula da pele, tem uma célula que sabe que vai ser uma célula do cérebro. Por que isso acontece? Porque são regiões diferentes do DNA que são acessadas por diferentes tipos celulares, tá? Bom, tem uma enzima que controla o envelhecimento de todas as células do corpo humano, que chama telomerase, né? E ela faz isso reduzindo um pedacinho do cromossomo a cada vez que a célula se replica. Então, os seus cromossomos, eles diminuem conforme você vai envelhecendo. E quem regula isso é a telomerase, tá? A telomerase nada mais é do que uma enzima que interage com o DNA para regular esse comprimento dos seus cromossomos. Então, a minha hipótese foi que, em microgravidade, a telomerase para de funcionar. E ao parar de funcionar, né, ela estraga ou atrapalha o processo de envelhecimento. E quando os minicérebros chegam em terra, né, a gravidade volta a atuar, a interação da telomerase com o DNA é recolocada no lugar certo, né, e por uma razão, de novo, que a gente ainda não entende, acontece aí um super envelhecimento. Ela trabalha mais do que deveria ter trabalhado durante aquele período e é isso que causa o envelhecimento. Então, o envelhecimento, na verdade, não acontece lá no espaço, mas na volta para a Terra. É bom ressaltar que as células, e esse foi um dos outros experimentos que a gente fez nessa terceira missão, onde a gente bloqueou o metabolismo celular no espaço. Alguns dos minicérebros foram mortos ou terminados no espaço, enquanto outros voltaram vivos. Isso permitiu da gente entender o que acontece no espaço e o que acontece no retorno à Terra. E no espaço a gente vê exatamente isso. A telomerase deixa de funcionar, Ou seja, congela o tempo, para de envelhecer. Só que né? quando volta, ela vai meio que repor esse tempo aí, só que ela repõe de uma maneira acelerada, meio descontrolada. Exatamente isso. E como a síndrome de Rett é causada por uma mutação num gene que controla também o metabolismo do DNA, na verdade. Que é o MCP2. É o MCP2, que é uma proteína epigenética, ou seja, ela se liga ao DNA através de ligantes de metilação, né, que são marcadores epigenéticos ao DNA. Como a gente já trabalhava com a síndrome de Rett, na verdade, por toda a minha carreira eu venho trabalhando com a síndrome de Rett, a gente decidiu incluir minicérebros derivados de pacientes com síndrome de Rett também, né? E o que a gente observou foi que não só a gente confirmou que na síndrome de Rett também tinha o envelhecimento, né, precoce dos neurônios, mas começaram a aparecer umas outras vias moleculares que a gente nunca tinha visto na síndrome de Rett. Uma dessas vias que chamou muita atenção, que a gente viu isso repetitivamente, é a alteração ou ativação de vírus endógenos do DNA. Ou seja, para quem não sabe, né, e vale a pena estudar um pouco da genética, o DNA ele é composto, né, por uma série de regiões repetitivas, que nada mais são do que um conjunto de vírus endógenos que habitaram o nosso genoma há muito tempo atrás na evolução e que continuam lá, né? E que, durante a evolução, o mecanismo epigenético foi desenvolvido para manter esses vírus endógenos suprimidos, silenciados. Só um parênteses aqui. Quando a gente fala de epigenética, muita gente relaciona com o ambiente, né? Mas nós estamos falando de epigenética e é
genes que ligam e desligam outros genes. Não é isso? A expressão gênica é ligada ou desligada. Então é como se fossem genes que são interruptores ali, de on e off, é isso? Isso. O termo epigenético, ele é usado em diferentes situações, né? Sim. Uma das situações, como você mencionou, é a forma de como o ambiente afeta o DNA, né? A outra forma, a outra definição de epigenética, que é a nível molecular, é como o DNA responde, né? Através de proteínas que regulam esses interruptores genéticos para ligar o gene ou desligá-lo, né? O MCP2 é uma dessas proteínas, né? Então a gente viu que na ausência do MCP2, ou quando o gene estava mutado, esses agentes virais endógenos do genoma começaram a surgir, a emergir dentro das células. O que, por sinal, é um sinal de envelhecimento. A gente já sabe disso. Conforme você envelhece, os genes endógenos relacionados a esses retrovirais, eles vão sendo ativados. Isso está relacionado com o envelhecimento natural, está relacionado também com Alzheimer e outras doenças do envelhecimento, né? Então, ele é um marcador de envelhecimento. E na síndrome de Rett, a gente começou a ver isso muito mais precocemente. Então, como se fosse um envelhecimento precoce. Como se fosse um envelhecimento precoce. Então, isso começou a trazer uma atenção para a gente, porque a gente nunca relacionou síndromes do neurodesenvolvimento, que são, em geral, síndromes pediátricas, que acontecem cedo, né? Acontecem quando você é criança, né? A gente nunca tinha feito uma correlação de síndromes do desenvolvimento com síndromes do envelhecimento. Sim. Então, é a primeira vez que a gente começa a ver um overlap genético das síndromes pediátricas com as síndromes geriátricas. Entendi. Isso muda tudo, porque imagino que a visão a respeito da síndrome ou as possibilidades de pesquisa se ampliam, né? Se ampliam porque passa a oferecer targets ou alvos terapêuticos, né, que antigamente a gente não pensava para essas síndromes, né? Então a gente começa a usar agora, talvez, né, medicamentos que foram desenvolvidos para o Alzheimer possam funcionar no autismo. Talvez medicamentos que foram desenvolvidos para demência possam funcionar para a síndrome de Rett. Então isso começou a abrir uma série de perspectivas que a gente até então não tinha, porque a gente nunca tinha observado isso em terra, porque nenhum dos modelos celulares que a gente tem conseguiam envelhecer um cérebro por 10 anos. O nosso modelo de minicérebro não chegava nesse estágio, era uma limitação. Os modelos animais não duram 10 anos, né? O camundongo, que é o modelo mais usado, ele dura 1 ou 2 anos ali no laboratório. Depois esses animais também morrem, né? Então a gente nunca teve essa possibilidade. Então esse é um grande exemplo de como que essa pesquisa no espaço começa a trazer insights biológicos, não só de síndrome, mas mesmo de como o próprio cérebro neurotípico envelhece. Nossa, realmente é de explodir a mente, né? Bom, falando de futuro, o que a gente pode esperar dessas pesquisas espaciais? Sim, o futuro é interessante, Paiva, porque os experimentos estão ficando cada vez mais complexos, né? E você se limitar a uma caixa autônoma, onde você tem ali um braço mecânico, algum computador realizando os experimentos para você, já não nos satisfaz. Porque a ciência ela tem uma série de experimentos que são muito mais sofisticados, que a gente faz em laboratório hoje em dia, e que requer uma micromanipulação, e em geral um cientista trabalhando ali para fazer esses experimentos. Imagina, até tomando decisões ali e tudo mais. Porque né? tem muito da intuição humana. Isso não tem nenhuma inteligência artificial que ainda faz, não tem nenhuma... você tomar essas decisões ali na hora, olhando para os minicérebros, entendendo o que está acontecendo com eles, né? A gente ainda não consegue ter, né? Então a forma de fazer isso é ter o próprio astronauta executando esses experimentos, né? Fácil, né? Treina o pessoal da NASA e eles fazem o experimento, não é isso? E foi justamente dessa forma que eu pensei, né? Então eu convidei 2 astronautas, né, a virem no laboratório e falei assim, olha, a gente está disposto, né, a pagar, né, o tempo de vocês para fazer esses experimentos, e a gente simulou alguns dos experimentos que a gente gostaria que fosse feito em laboratório. Bom, nem precisei dizer que 10 minutos depois eles já falaram, não, isso daí não vai funcionar, porque a carga de treinamento que vocês já têm para treinar um cientista, para fazer minicérebro, para entender
como esses minicérebros funcionam, né, para avaliar se eles estão saudáveis ou não, leva-se anos para aprender, para ter isso daí, né? E o astronauta não tem esse tempo, né? Ele já é um profissional que já vem treinando para fazer uma série de ações que tem muito mais a ver com manutenção da estação espacial do que com os experimentos científicos. Óbvio, ele consegue plantar ali um feijãozinho, ele consegue tirar uma foto no microscópio, consegue, né? Mas quando você começa a requerer A complexidade, né? Esses astronautas não têm esse nível, né, que o cientista tem. Sim. Então a gente começou a criar, e é o que a gente vem fazendo agora, de criar uma nova classe de astronauta, né, que seriam cientistas astronautas, ou seja, aparentemente é mais fácil você treinar um cientista para ser um astronauta e fazer esses experimentos na estação espacial do que treinar um astronauta para ser cientista, né? Então, a ciência está caminhando para essa forma. Então, vai ter uma nova geração de cientistas astronautas que vão até a estação espacial para executar o experimento e depois voltar para a Terra. E não tem nada a ver com manutenção da estação espacial. Mas quem toparia fazer isso pela primeira vez? Então, tem muita gente que toparia fazer isso. É muito gratificante, né, você fazer esse tipo de coisa. O cientista tem que lembrar que ele é um humano e ele tem os seus interesses também. E o interesse da descoberta, de fazer os experimentos pela primeira vez, é intrínseco de todo cientista, né? Claro. Então, assim, diversos cientistas que trabalham comigo já se colocaram à disposição para fazer esse tipo de experimento. Não acho que vai ser difícil treinar cientistas para serem astronautas. Acho que vai ser... acho que é o futuro. É uma coisa que é o caminho mais curto e não vai ter volta. Ótimo, ótimo. Não, perfeito. Então, assim, a gente pode esperar pesquisas ainda mais complexas, esperar ainda mais experimentos que vão trazer resultados mais práticos ainda, imagino eu, né? Sim, sim. E não só a gente está pensando nisso, como tem uma série de outros grupos de universidades, né? Principalmente nos Estados Unidos, é onde a coisa está acontecendo, né? Que vão seguir pelo mesmo caminho. Então, um outro exemplo, né? A gente criou um centro de astrobiotecnologia na universidade, né, que se dedica a esse tipo de experimentação. Então, estamos criando um novo centro para treinar os cientistas astronautas, né, como fazer esses experimentos lá e treiná-los para serem astronautas também, né, e criar, inclusive, um laboratório de célula-tronco e biologia molecular no espaço. Então, estamos conversando com duas agências espaciais privadas, que é a Axiom e a Sierra Space. São isso que eu ia falar, né? A estação espacial hoje é só ela e tal, mas isso está com os dias contados, né? Porque a gente vai ter iniciativa privada fazendo isso lá no espaço, né? Isso aconteceu começou a acontecer durante o governo do Barack Obama, né? Onde os custos com a estação espacial, né, que é principalmente liderado pela NASA, começaram a chamar a atenção do público, né? E o retorno de investimento do que foi feito na estação espacial, né, começou a ser questionado. Então, isso forçou com que a NASA começasse a abrir as operações para as entidades privadas, as empresas privadas, né? E em 2027 começa o desmantelamento da estação espacial, ou seja, ela vai deixar de existir e dar oportunidades para estações espaciais comerciais. Além disso, outros países como a China, a Índia e a Rússia, né, planejam ter as próprias estações espaciais orbitando a Terra também. Essa é uma nova corrida espacial científica. Isso. Todos esses países têm interesse não só na área biomédica, né, mas existem interesse em mineração, né? Uma mineração de um simples asteroide, né, pode ter mais selênio, por exemplo, de todo o selênio que já foi, né, extraído aqui da Terra. Então, a longo prazo, isso vai ser muito bom, né, para a nossa ecologia, para a Terra. A gente vai deixar de destruir a Terra, porque a gente vai estar fazendo a mineração dos asteroides. Então, a corrida espacial, a longo prazo, vai ser muito bom também para balancear o ecossistema da Terra. Perfeito, perfeito. E de 0 a 10, qual a chance de a gente ter um cientista brasileiro lá na estação espacial? Não, já vamos ter. Certeza, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Um cientista brasileiro vai para a estação espacial através do nosso programa.
o que a gente gostaria de ter é a participação do Brasil nisso, porque até então a gente não tem a participação do Brasil. A história do Brasil com a estação espacial é triste, né? Para quem não sabe a história, vale a pena ir pesquisar, entender, né, qual foi a participação aí do Brasil na estação espacial, né? Então a gente não tem ali um prestígio ou um privilégio de uso da estação espacial como outros países têm, né? Mas a gente tem a possibilidade de reverter essa situação. Então esse ano houve uma conversa minha com o Ministério da Ciência e Tecnologia, incluindo até uma conversa com o presidente Lula, de como incluir aí, né, a participação brasileira nesses experimentos, né? Ou seja, levar experimentos brasileiros para poder ter essa vantagem de usar a microgravidade, enfim, evoluir esses estudos. Exatamente, de criar um programa espacial, né, brasileiro, né, de ciência, né, e que inclui a participação de cientistas brasileiros, né? Então, a gente quer envolver o Brasil, né, de alguma forma, porque a maior parte do meu laboratório é composta por brasileiros, então muito provavelmente vai ser um astronauta brasileiro que vai ser o primeiro que vai... o primeiro cientista astronauta do mundo deve ser um brasileiro, né? Então a gente quer levar essa bandeira do Brasil, a gente quer que isso seja feito através do Brasil, porque se não for com a participação do Brasil, vai ser através dos Estados Unidos, né? O que eu acho que seria triste para a gente, porque temos essa oportunidade, né? E deixar isso acontecer na mão dos Estados Unidos. Então, seria o ideal que o Brasil se envolvesse nisso. Foi feito o convite, estamos agora no aguardo aí de uma posição, de uma oficialização de um convênio entre a Universidade da Califórnia e o governo brasileiro. Muito legal. Então, eu vou mudar minha pergunta. Então, qual é a chance de 0 a 10 de o Dr. Alisson Motter ser o primeiro cientista astronauta? Foi feito o convite, né, para mim, para que eu seja o primeiro cientista do mundo aí para a estação espacial, né? E eu fiquei muito feliz com esse convite, né? Fiz o pré-screening, né? Que tem uma série de condições que te excluem de ser um astronauta. São testes para você saber assim, tô apto, não tô apto, ou se tem algo que me exclua. É isso, né? Isso. E aí você pode imaginar pessoas que têm doenças do coração, pessoas com asma, pessoas com problema de visão, né? Essas pessoas realmente elas têm uma limitação para trabalhar na estação espacial. Claustrofobia, imagina. Claustrofobia, né? E tem uma série de outras qualidades que te qualificam, né? Que são exigidas, o domínio do inglês, obviamente, que você vai lá, você tem que estar se comunicando com outras pessoas, então, né, esse tempo de domínio da língua é importante, a capacidade de liderar um grupo, a capacidade de seguir ordens de um grupo, então tem uma série de características que você busca em pessoas, né, que queiram ser astronautas, que tem que ter ou não ter. Né? Você fez essa primeira fase dos testes? Fiz essa primeira fase do teste, então eu estaria apto. Sim, passei. Legal, legal. Então, quer dizer, quais são os próximos passos para você ir para a estação espacial de verdade, né? Para a gente falar assim, ó, certeza vai... O que precisa acontecer ainda? A gente estamos buscando, né, fontes de financiamento, né? E parcialmente isso deve vir através, né, de grants da própria NASA, né? Mas também estamos buscando fontes de filantropia. Tem uma série de associações de pacientes, principalmente aqueles acometidos por doenças incuráveis e que se manifestam ao longo da vida, em períodos finais da vida, como Alzheimer, a demência, o Parkinson, a esclerose, né? Todas essas agências estão agora olhando para esse tipo de modelo espacial e querem estar participando disso, né? Então, a gente está coletando ali o interesse de todas essas agências, até para definir quais serão os experimentos que serão feitos na estação espacial, né? Então, o interesse existe, é grande, né? Estamos conversando com esses parceiros. Existem outros parceiros de iniciativas privadas que começaram a aparecer também, que têm interesse, né, em executar alguns experimentos no espaço, alguns relacionados ainda à biologia, outros nem tanto, né, que têm um interesse até mais comercial na plataforma, né, ou que querem estar presente até por estar vinculados, né, por nome estar vinculado a uma tecnologia de ponta, né, demonstra ali, né, um interesse em tecnologia de ponta, né, e tem também parceiros filantrópicos, né, então são pessoas, principalmente vindas dos Estados Unidos, que por filantropia querem ver o avanço da ciência, acreditam
que esse é o próximo passo, né? Que a microgravidade é a solução para uma série de problemas que existem e que esse é o próximo passo que tem que ser dado, né? Então, todos esses stakeholders, né, está se formando um ecossistema, né, que estão dispostos a financiar esses experimentos. Mandar um astronauta para a estação espacial é algo carésimo, né? Eu comentei que o tempo do astronauta é caro. Imagina treinar e mandar um astronauta para lá, né? Então, existe esse tipo de bloqueio agora, que é um bloqueio financeiro, né? Tem outros países interessados na nossa pesquisa também. A gente acabou de receber um prêmio da Coreia do Sul, né? Que tem interesse em estar participando, né? Mas o que a gente mais gostaria mesmo era de ver o Brasil, né, participar nessa. Esse é o que seria o ideal. A estimativa, né, dessa primeira missão tripulada de um cientista era para meados de 2024. Ainda se mantém essa expectativa. Então, meados do ano que vem, né, seria a primeira oportunidade. Se não acontecer em meados do ano que vem, talvez seja no final do ano ou começo de 2025. Perfeito. E aí, imagino que tem um programa de treinamento que vai ser também... Uma vez que a data é definida, né, começa um treinamento rigoroso, né, que leva aí pelo menos uns 6 meses, né, e que inclui não só a familiarização com os diversos componentes da estação espacial, mas também o treinamento para executar esses experimentos em microgravidade. E, em geral, são treinamentos que a gente faz dentro de piscinas, né, simulando ali, né, o ambiente de microgravidade, né? Ou seja, você consegue imaginar que eu não consigo segurar uma placa com os minicérebros, né, que eles vão estar flutuando, né? Como é que eu vou ter que readaptar esses experimentos para serem executados no espaço? Sim. Alisson, muito legal, muito legal. Quero agradecer aí seu tempo e esse papo fantástico. Vou ficar aqui na torcida e vou pedir um compromisso já aqui no ar, hein? Se assim que tiver certeza, vai para o espaço, vai ser quando voltar aqui para a gente bater um papo. Com certeza, vai ser um maior prazer. Então tá bom. Gente, super obrigado mesmo. Alisson, você quer aí deixar uma mensagem final pro público? Eu acho que assim, a minha mensagem é sempre uma mensagem de esperança, né? Mas não é aquela esperança sem um compromisso, né? Acho que a gente já passou de ter só uma esperança e de esperar. É uma esperança de executar, né? Então, acho que a gente está executando os primeiros passos. Para quem me acompanha a minha carreira, sabe que eu sempre falo que a busca por melhores tratamentos para o autismo e para qualquer outra condição neurológica é uma maratona. A gente já começou essa maratona, já tivemos diversos pontos positivos que foram surgindo. O aprendizado tem sido gratificante, né? Tivemos a primeira droga aprovada para síndrome de Rett depois de 10 anos, que foi aquele primeiro subtipo de autismo na época que a gente trabalhou, né? E a gente espera que isso vá, né, acontecer para outras síndromes do espectro e para outros subtipos genéticos do autismo também. Então é uma maratona, temos que ter paciência, temos que ter força, persistência, né? E a torcida, né? Ter a torcida por trás é isso que motiva a gente aí para frente. Legal. Super obrigado. Obrigado a você que assistiu até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.